A idade, a menopausa, o metabolismo lento, isso são impeditivos do emagrecimento, doutor? Por que após os 40 anos fica mais lento mesmo? Realmente, não tem dúvida, né, que após os 35, 40 anos de idade, há uma redução do metabolismo exatamente pela redução de hormônios que são termogênicos. Mas a questão principal não é que isso não é condenação. Existe o obstáculo, mas o obstáculo é superável. O problema é que as pessoas falam disso como se fosse algo que não tem a solução. Então, se eu estou acima de 40, 50 anos, se a mulher está na menopausa, o homem está na andropausa, porque o homem também tem andropausa, né? A gente pode esquecer disso. Diferente da mulher que não tem um marcador, que é a menstruação, mas ele também tem a queda hormonal. Isso não é impeditivo. Essa que é a boa notícia. Existe o aumento da dificuldade, mas esse aumento da dificuldade ele pode ser completamente revertido. E a pessoa de 70, 80, 60, 90 anos, ela pode emagrecer tanto quanto a pessoa de 15, 20, 25 anos, quando você tem um caminho correto. A questão é que as pessoas têm a dificuldade de emagrecer depois da idade porque elas estão no caminho errado. Mas se ela está no caminho certo, se ela sabe lidar com os hormônios dela, se tem uma diferençazinha num hormônio ou dois ali da menopausa, os outros compensam e sobrepõem. E não deixa que essa interferência aconteça. Então, a questão da idade se torna pequena, ela se torna pouco relevante quando ela está no caminho certo. Essa que é a boa notícia. Então, existe sim um dificultador, mas esse dificultador ele é completamente neutralizável quando você tem um conhecimento correto. Então, quando você está no caminho errado, tudo vira desculpa. Né? Aí você vai falar, não emagreço por causa da tireoide, não emagreço por causa da gordura no fígado. Na verdade, são consequências, não são causas. Né? Então, a pessoa ela vai melhorar de tudo isso, inclusive. Muitas vezes a pessoa tem uma gordura no fígado porque está acima do peso. Aí, na hora que ela está no emagrecimento hormonal adequado, a gordura do fígado desaparece. Diminui e até desaparece, muitas vezes. Diabetes tipo 2, né, doutor Cristiano? Tem muita gente com gordura no fígado, diabetes tipo 2, e muitas vezes elas não correlacionam esses três problemas grandes, né, com o emagrecimento, que emagrecendo, a maior parte dos nossos alunos curam do diabetes tipo 2. Nós não estamos prometendo. Até porque as pessoas não param para pensar, mas essas doenças são as doenças mais atreladas com excesso de peso. Geralmente, o excesso de peso é a causa delas. Porque quando a pessoa acumula a gordura corporal, a mesma disfunção hormonal que promove o acúmulo de gordura corporal vai promover aumento da pressão arterial, vai promover alteração da função de um hormônio chamado insulina, que vai fazer a pessoa ficar diabético, tipo 2, vai promover o acúmulo de gordura na região do fígado, vai promover aumento de triglicérides, queda de colesterol HDL e várias outras funções, síndrome de ovário policístico, TPM, a menopausa se torna mais dramática, com mais sintomas, a mulher fica com mais aqueles calorões, né, aqueles fogachos, a osteoporose, né, tem a ver com isso. Então, essas doenças crônicas, que muitas vezes as pessoas falam, eu tenho isso e aquilo e outro, tem 5 doenças, elas se reúnem num mecanismo único, que tem a mesma relação com o mecanismo da obesidade, com a mesma disfunção hormonal e metabólica, consequente, porque o metabolismo é consequência dos hormônios, que gerou obesidade, gerou a pressão alta. Por isso que é muito comum, né? A gente vê demais as pessoas, literalmente, eu estou falando aqui, não é exagero, as pessoas se curarem, a gente vê as pessoas se curarem de pressão alta e de diabetes tipo 2 e gordura no fígado, assim, aos montes, graças a Deus. No mínimo, elas melhoram, no mínimo. Né? Melhora muito, mas a gente vê curas. Por que é possível curar? E quando você está no caminho verdadeiro, essas doenças, muitas vezes, elas podem ser revertidas. Sim. Mas por que até pouco tempo atrás não se falava em cura dessas doenças? Né? A sociedade de diabetes já aceitou que o diabetes tipo 2 tem cura. Foi agora há pouco tempo, e a gente fala disso há muito mais tempo, né? Mas eu já sabia que tinha. A gente vê, tá na cara da gente, a pessoa parou de tomar o remédio, não tem mais nada. Curou, né? Mas por que agora está curando? Porque as pessoas estão encontrando, algumas pessoas já estão encontrando o caminho verdadeiro. E por que elas não curavam antes? Porque elas estavam no caminho errado. Então, se você tem um problema e não soluciona a causa, como resolver a consequência? Se o diabetes tipo 2 e pressão alta tem um mecanismo lá, nos hormônios, e esse mecanismo não está sendo abordado, está sendo feita uma balela de uma contagem calórica superficial, uma ponta de iceberg, né, que só raspa a superfície do fato, como é que essa pessoa vai curar? Não vai, você não está corrigindo a causa.
É um carro que parou sem combustível e você está trocando o pneu do carro achando que vai consertar. Mas se você colocar combustível, ele vai andar. Então, a hora que você resolve a causa, acabou o problema. Você resolve, você cura o problema. Então, é tudo isso, né? Ovário policístico, enxaquecas. Por que o formato do corpo da mulher muda muito, né? Começa a mudar o formato do corpo. Não só engorda, como engorda muito na barriga, no abdômen, no culote ou no quadril, né? Muda o formato do corpo da mulher. Naturalmente, após os 30, 35 anos, tem esse declínio hormonal. Nas mulheres, o estrogênio. E o homem também vai criando aquela barriga. Por que acontece isso? É hormonal, mas não é condenação. Né? Então, é para você reverter e mudar esse jogo, é uma alimentação anti-inflamatória. É esta mesma alimentação. Então, não tem como você fazer uma dieta e falar assim, eu vou perder gordura só aqui ou só ali. Você precisa fazer uma alimentação que seja baseada em desinflamar células de gordura, em redução de célula de gordura, e que você não perca massa muscular, porque aí você vai perder gordura onde você tem mais gordura. Então, se você tem mais gordura nas costas, se você tem mais na barriga, você vai perder naquele lugar. Então, por isso, as dietas restritivas, os remédios para emagrecer, fazem a pessoa ficar com aquela cara de doente, emagrecer na balança, mas a barriga continua, porque não perde gordura, perde massa magra. E na prática, né, a questão é essa, na prática ele não é complexo, só que é uma sequência. É como um GPS. Um GPS ele não pode ser passado a rota inteira, não dá. Se você passar uma rota inteira para a pessoa, ela se confunde, ela se perde. E a ordem dos passos interessa. Então não adianta eu chegar aqui e dar um GPS assim, jogado, a pessoa fazer aleatório, porque é uma sequência é como se fosse uma conta, que você tem que fazer uma atrás da outra para chegar no resultado final correto. Se você faz na ordem errada, ele muda totalmente o resultado. Então, assim como o GPS, que ele manda você virar à direita nos próximos 200 metros, se eu jogar essa ordem do GPS no final da rota, a pessoa vai ser em outro lugar completamente diferente. É a mesma ordem, só que embaralhados. Então, por isso que aqui não é simplesmente falar assim, come uma maçã agora que você vai emagrecer. As pessoas ficam ansiosas, querendo um cardápiozinho assim, pronto, imediato. Atalho, né, doutor? Isso não é o que leva ao resultado. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já tentou isso. Existem os cardápios, existe toda a orientação, mas ele tem que ser orientado passo a passo e as pessoas têm que entender o que elas estão fazendo, porque senão ela vai cair no mesmo erro que ela tem caído aí a vida inteira nesse vai e vem. E cada dieta mal sucedida, principalmente essas restritivas que a gente desaconselha, né, que está tirando tudo, ela piora o metabolismo. Então, cada dieta que as pessoas entram, vou contar caloria, vou comer menos. Quando ela sai, o metabolismo dela está menor do que estava anteriormente. Então, hormônios. Aqui é só um exemplozinho bem superficial. Nós temos muito mais hormônios que esses, tá? Isso aqui é só para leigo mesmo, né? Mas olha, quantas glândulas a gente tem? Olha, lá dentro do cérebro tem o hipotálamo, tem a hipófise, tem a glândula pineal. Glândulazinha lá milimétrica que produz uma substância mínima que é capaz de regular os hormônios inteiros, é capaz de queimar gordura, e aí a gente fica contando caloria. Olha como é que o sistema é muito mais complexo, muito mais interessante, e o alimento interfere com isso aqui. O corpo não lê caloria. Quero que vocês entendam isso. Quando a gente fala de caloria com o corpo não entende. Você está falando inglês, você está falando outra língua para o corpo. A linguagem da caloria o corpo não lê. Agora, a linguagem dos nutrientes, dos minerais, dos oligoelementos, dos fitonutrientes, das vitaminas, elas interagem com esses hormônios, com essas glândulas aqui. Vai conversar com o timo, vai produzir a timina, vai produzir o paratormônio na paratireoide, o T3 e o T4 na tireoide, lá no hipotálamo, o CRH, TRH, o CNRH, GNRH, na hipófise, prolactina, TSH, FSH, LH, na pineal, melatonina, nos ovários das mulheres, os tipos de estrogênio, que são vários tipos de estrogênio, não um só, progesterona, testosterona, nos testículos dos homens, testosterona também. O homem também produz hormônio feminino, estrogênio também, um pouquinho. Na placenta, até durante a gravidez ali, nosso desenvolvimento embrionário totalmente dependente de hormônio. Aí, quando a gente vai emagrecer, a gente esquece dos hormônios. Né? Se para produzir o corpo humano precisa de hormônio, é o hormônio que vai definir a quantidade de gordura que tem no corpo, quantidade de músculo, de osso. Agora, na hora de emagrecer, não tem hormônio, é contagem calórica, caloria, o hormônio não sabe nem o que é caloria. As glândulas adrenais aqui com cortisol,
né? Sulfato de dihidroepiandrosterona, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Todos os neurotransmissores, acetilcolina, serotonina. Olha aí, ó, um mundo de coisa. Dopamina, GABA, o pâncreas com o glucagon, insulina, amilina. Agora a gente está esquecendo disso tudo.